Deus. Vamos para a palavra? Se você puder ficar em pé, por favor, abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, nós vamos ler uma passagem bastante conhecida. Marcos 2, versículo de 1 até o... Vamos caminhar. Eu ia ler até o 12, mas vai tomar muito tempo. Diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava onde? Onde Jesus estava? Em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo quem? Um paralítico. Levado por quantos homens? 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Versículo 5, e a gente para por aqui. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos, faça uma oração sincera. Converse com o Senhor sobre aquilo que você precisa ouvir, que você deseja ouvir nessa manhã. Deus conhece o seu coração, Deus sabe da sua vida. Senhor, nós nessa manhã submetemos o nosso coração à Tua palavra, e nós clamamos que nessa manhã a Sua palavra prevaleça na nossa vida, que a Sua vontade seja maior do que o nosso eu, maior do que os nossos argumentos, maior do que aquilo que nós achamos, aqueles sentimentos que nos trouxeram até aqui. Ajuda-nos nessa manhã a recebermos a Tua palavra, e ela seja tão poderosa, Senhor, nessa manhã, que o nosso eu diminua e que o Senhor cresça. Que ao sairmos aqui nessa manhã, nós possamos dizer que o Senhor realmente falou conosco, e não só falou, mas nos impulsionou a obedecermos e a vivermos a Sua palavra. Em nome de Jesus, tira da nossa mente, do nosso coração e desse ambiente toda resistência maligna, Senhor, carnal, espiritual, Senhor, a ação da Sua palavra. Nós repreendemos como igreja em nome de Jesus e clamamos, Espírito Santo, por um mover sobrenatural do Senhor neste lugar, nesse ambiente, em nome de Jesus. Amém, amém. Assente-se, por favor. Você está em casa, na casa do Pai. Glória a Deus. O título da palavra nessa manhã é Unidos para resgatar. Unidos, juntos para resgatar. Ou seja, resgatar é o propósito nosso como igreja resgate. Resgatar está naquilo que nos move como igreja. Resgatar faz parte de Marcos 10, 45, que é o versículo chave que Deus colocou no coração do nosso apóstolo para nós nos movermos. Essa palavra de Marcos capítulo 2 e todo o evangelho de Marcos traz para nós um Jesus não muito teórico, não muito de conceitos e parábolas, mostra para nós um Jesus que se movimenta. Mas o texto de Marcos 2 mostra que Jesus estava voltando, lá em Mateus 9, a mesma passagem, diz que Jesus pegou um barco, atravessou toda a travessia, todo o trajeto, e chegou a Cafarnaum. Em Marcos 2 diz que ele estava na sua casa, ele chegou na sua casa. Em Lucas 5,
A mesma passagem não fala que era a casa dele, e nem em Mateus 9 diz que era a casa dele. Ou seja, alguns estudiosos da palavra dizem que essa passagem que você leu aqui, que nós lemos, talvez fosse a casa de Pedro. Mas Marcos diz que era a casa de Jesus. E o que isso muda para nós? Não muda nada. Eu fico com o Marcos, e diz que era a casa dele. Diz que ele estava em casa. E mesmo em casa, ou na casa de Pedro, Jesus recebe, as pessoas descobrem que Jesus estava ali, e começam a ir à casa onde ele estava, e começa aquela aglomeração. Aquela coisa que crente faz, sabe? Crente faz quando tem comida, quando tem churrasco, quando tem fogo, aquela coisa que crente faz. Tem coisa boa, a gente vai. E aí descobriram que Jesus estava, e começaram a ir, e começaram a chegar, e começaram a encher aquele lugar. Como se você fizesse uma festa, uma reunião íntima, né? Jesus foi ali provavelmente para descansar, para meditar na palavra, que era ele mesmo, né? Para rever os discípulos, e aí o pessoal começa a chegar. Começa a chegar. Você já fez churrasco, irmão, para crente, ou festa para crente, se convidou 20 e foi 50, 60? Shirley, que trabalha com comida, meu Deus do céu. Nosso casamento, na festa do nosso casamento, a gente preparou a festa mais ou menos 250, 300, aí você fala assim, mas mais ou menos, irmão, faz 25 anos, né? Não tinha a Michele para ser cerimonialista naquela época, não tinha essas coisas chiques que tem. Aliás, estava lindo ontem, né? Aqui o corredor, aquelas coisas, estava muito lindo, né? E Jesus, a casa começou a encher, começou a encher. E a Bíblia diz que não cabia mais ninguém, ninguém. Imagina, irmão, não tinha ar-condicionado, não tinha um desodorante bom. Você imaginou se fosse aquele calorzão de Araraquara? Meu Senhor da glória. Irmã Rita esteve lá na região. É quente, irmã? É quente. Aí você imagina, irmão, aquele telhado assim, que não tem assim muita circulação de ar, e começou a encher de gente. Aglomeração. E a Bíblia diz que no meio de toda essa movimentação, tinha um homem paralítico. Qual é o conceito de paralítico na Bíblia? Simples, ele não podia se movimentar, não podia andar, não podia fazer nada. Eu penso, irmão, que não era somente este. Outros enfermos, outras pessoas com outras enfermidades, doenças estavam ali. Mas Jesus, a Bíblia, conta a história desse paralítico, desse homem que estava paralisado, não fazia nada, não conseguia se movimentar. Como? Você olha para o texto no versículo 3 e vê que ele estava sendo conduzido por seus amigos, 4 homens. E estes homens começam a, com licença, deixa eu passar. Não. Por quê? Como é que você movimenta uma cama, um leito, uma maca dos nossos dias, um segurando em cada ponta, com uma pessoa ali pesada tentando passar? Dá licença, dá licença. Não passou da porta, diz o texto. E aí, a Bíblia diz que eles não desistiram. E começaram a procurar uma solução, um jeito para ajudar o paralítico. E olharam para cima, e um dos 4 teve uma ideia, disseram assim, eu já sei, vai ser por lá. Vamos subir, alguém sobe, tira a parte do telhado, a gente sobe o enfermo, o paralítico, e depois a gente desce. E não era só mexer no telhado,
era mexer no telhado aonde Jesus estava. Tinha que acertar o local da casa certinho para que o homem descesse aonde Jesus estava falando, ministrando. Irmão, imagina você fazer isso na casa de Jesus, pastora. Ah, mas não era a casa de Jesus, era a casa de Pedro. Piorou, porque Pedro pegava a espada e saía cortando a orelha de todo mundo. Imagina você na sua casa, você lá, fazendo a conexão lá da igreja, ministrando a conexão, e você olha para o telhado e alguém mexeu no telhado da sua casa. Meu Deus do céu. O bispo Hernani colocou uma bandeira na frente da casa dele. E aí alguém, porque a gente não sabe quem é, alguém tirou a bandeira e não só tirou a bandeira, ainda deu umas bicudas assim no muro da casa dele e descascou, como dizendo, não faz isso de novo. Ele já ficou bravo, chateado, e vai colocar uma maior. Imagina se mexer no telhado da casa dele, né? Mas ele não pega espada e corta a orelha não, irmão. Vontade dá, né, bispo? E a Bíblia diz que esses homens conseguem fazer isso, encontra o local onde Jesus estava e desce o paralítico. E quando o paralítico começa a descer, Jesus para o culto. Para o culto e fica olhando a situação. Ô pessoal, vocês estão interrompendo o culto. Gente, vocês estão interrompendo o meu culto. Não pode fazer isso no meio do louvor, no meio da liturgia. Eu estou aqui pregando, cansado, atendendo todo mundo, e vocês fazem isso no meio da liturgia. Não dá para fazer isso depois que o culto acabar? Depois que o culto acabar, vocês fazem isso. Um paralítico? Não, a Bíblia diz que Jesus para. E no versículo 5, Jesus olha a fé daqueles homens. E não fala que era a fé do paralítico, mas era a fé dos homens. E aí Jesus, pela ação daqueles homens, olha para o paralítico e diz uma palavra para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Esse era o contexto. E eu quero trazer para nós alguns ensinamentos nessa manhã, para que você saia daqui cheio, não só a sua semana abençoada, mas para a sua vida. O primeiro ensinamento que eu queria que você recebesse como uma ministração nessa manhã, é que estes homens estavam com suas vidas provavelmente comprometidas com alguma coisa. Estes homens provavelmente tinham o seu trabalho, os seus negócios, eles tinham as suas atividades, suas famílias, mas a Bíblia não fala se eram amigos ou não, mas eles tomaram uma atitude, uma ação, algo que uniram suas vidas, algo que fez com que eles interrompessem a agenda deles para fazer algo que os uniu, que foi além do seu orgulho, além daquilo que eles estavam acostumados, algo que fizeram com que eles fossem além do que eles viviam, seus compromissos, sua agenda, o futebol do filho, o balé da filha, o shopping com a família, o jantar com a família. Eles pararam suas vidas, pelo menos por esse instante aqui, para ajudar uma pessoa. E não era só ajudar, mas era resolver o problema dessa pessoa. Provavelmente eles ouviram que Jesus libertava e curava, que Jesus salvava, e eles então decidiram fazer algo. E eu queria que você, como uma primeira ministração nessa manhã, recebesse no seu coração que algumas pessoas estão próximas a nós, paralisadas
paralítico, não anda, não se move, e do seu lado, talvez na sua casa, a esposa, o filho, a filha, alguém no seu trabalho, algum funcionário seu, alguém que você coordena, que você gerencia, estuda, essa pessoa talvez esteja paralisada, como este homem estava. E a Bíblia diz que estes homens pararam suas agendas para ajudar um homem que não se movia, que não se movimentava. Eu não vou nem pedir para você erguer a mão, porque eu tenho certeza no meu coração que você tem alguém assim próximo a você. E a Bíblia nessa manhã está nos dizendo: pare a sua agenda, pare a sua vida de orgulho, a sua vida regradinha para algumas coisas, pare e entre na agenda de Deus, e faça algo para que essa pessoa volte a andar, volte a fazer algo, volte a agir e a se movimentar. Você não pode ser tão indiferente assim como você tem sido. Irmão, às vezes as pessoas nos procuram e diz assim: eu sei que a sua agenda, fica até importante, né? Eu sei que a sua agenda, eu falo, minha agenda é muito ajeitada mesmo, minha agenda é muito cheia, aleluia, tenho muitas viagens. Irmão, não tem agenda. A minha agenda, cada dia que passa, é fazer a vontade de Deus. Se você precisa de agenda e procurar a mim, ao Bispo Hernando, ao Hernani, ao apóstolo, ao Alex e todos os pastores, presbíteros e diáconos e líderes dessa igreja, não tem agenda nossa. A nossa agenda foi rasgada faz tempo. O nosso dia a dia foi alterado faz tempo em favor da sua vida. E se tem alguém que se move diferente, está fora do propósito, porque essa igreja foi chamada para servir. Mas Deus não quer isso só para nós, quer isso também para você. Talvez até demore, mas você vai ser atendido. Mas não é só sobre você ser atendido, nessa manhã é sobre você ajudar alguém a se mover. Você não pode ver essa pessoa sofrendo mais. Mas ela tem uma enfermidade que faz tempo. Meu Senhor, é essa a vontade de Deus? Você tem convicção disso? Ela está presa nas drogas, é isso que Deus tem para a vida dela? Ela vive com dificuldade financeira, se você acha que essa é a vontade de Deus para ela? Meu filho é assim mesmo, meu filho vive no quarto desanimado, triste. Você acha que é isso que Deus tem para o seu filho, para a sua filha? Nessa manhã não é mais sobre você, é sobre o que Deus tem. Estes homens olharam para aquele paralítico e tomaram uma decisão: nós vamos fazer algo para ele voltar a se movimentar. E Deus nessa manhã está chamando você, essa pessoa que você está lembrando dela agora, que não se movimenta nessas áreas que você sabe, Deus está chamando você para ajudar essa pessoa. Amém? Segunda coisa que eu quero que você observe comigo, é que eram quantos homens? 4 homens. 4 homens. Eu até procurei o sentido de cama, de maca, de leito da época. E não achei nada assim fora do comum dos nossos dias. Claro, né, o modelo era bem diferente, mas o conceito era o mesmo. E a Bíblia diz que eles seguraram um em cada ponta e desceram por uma corda, segurando de cada lado, e o paralítico chegando até Jesus. E eu fiquei imaginando que alguns projetos da sua vida, você não vai poder desenvolver sozinho, você vai precisar de alguém. E que tipo de pessoa, que tipo de alguém você precisa para caminhar? Eu anotei aqui 4 tipos de pessoas que o Espírito Santo pôs no meu coração. Pessoas que vão sustentar cada lado dessa possível ajuda. A primeira delas é aquela pessoa que percebe e que começa a orar. Porque, irmão, tudo precisa
ou deveria começar na nossa vida com oração. Você talvez esteja querendo desenvolver algum projeto na sua vida, talvez você esteja vendo alguém que precisa voltar a andar. Eu já estou te dando uma dica do Pai nessa manhã. O primeiro lado desses 4 é a oração. É você ver o que está acontecendo e começar a orar. Porque a oração move, a oração faz as coisas começarem a se movimentar, a agir. Não reclame depois com Deus e diga: Deus, por que não deu certo? Porque se você for sincero, você vai ver que faltou oração. E não é aquela oração egoísta de Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus faz isso, Deus faz aquilo, eu te ordeno, Deus faça isso. Esse é o teu Deus. O nosso Deus, você chega a Ele com rendição, com temor. Não é medo, é temor de saber quem você é e de quem Ele é. Então comece com oração. Eu vou ajudar alguém, comece a orar por essa pessoa. Eu quero resgatar alguém. Eu percebi que essa pessoa está paralisada. Eu estou paralisado. Eu estou travado como um paralítico. Comece com oração. Segundo tipo de pessoa é aquela pessoa mais empolgada do que você. Talvez ela nem ore muito, mas ela é mais empolgada. Ela vê a mesma situação que você, mas ela fala: vamos fazer alguma coisa. Parece que dá um ciricutico, né? Ela começa: vão fazer, vão fazer, vão fazer. Não, quanto falta? Não, conta comigo. O que tem que fazer? Ah, vamos limpar o chão. Eu limpo o chão. O que tem que fazer? Parafuso, né? Eu lembro quando nós chegamos aqui na igreja, era uma vontade que eu tinha, mas já passou, irmão, já passou. Quando nós chegamos aqui, eu via que tinha um monte de mutirão acontecendo, né? E a gente, quando chega aqui, talvez você seja novo, você vai entender o que eu estou falando. Você fica meio ressabiado, assim, você fica meio assim, né? Quem é esse povo? Esse povo que fala umas línguas que eu não entendo, que canta alto, que bate palma, tem uns loucos que ficam gritando no meio do culto. Para que ficar gritando? Uns irmãos que ficam dando aleluia. Você fica tentando entender onde você está. É normal, tá? Você não está fora da casinha, não. É assim mesmo. E eu cheguei assim. E eu vi que tinha um monte de escala para ajudar. E eu falava assim: meu Deus, quando esse povo vai me chamar? Uma vontade de ajudar o Dracil. Já passou, já. Não é? E eu estava assim. Esse tipo de gente, em determinado projeto, é necessário. Sabe, você não se conformar e querer fazer alguma coisa. É Deus movendo você. É Deus te levantando. Então não perca esse momento. Participe. Se fizeram o que fizeram comigo, não te chamarem, você vai e se oferece. Fala: eu quero ajudar. Eu quero ajudar na cantina, eu quero ajudar. A nossa diaconisa Ângela aqui, por exemplo, ela, que você precisar dessa mulher, ela faz. Santa Ceia, aquela mesa bonita que você vê aqui, ó, tem um monte de gente aprendendo toda a escala com ela, porque ela é quem ensina a todos nós. Nós temos uma escala de oficiais, são quase 90. Presbítero Jussala, aquela moça ali, ó, aquela mulher ali, ó, ela consegue juntar os 90 numa escala. Então sempre vai haver na igreja, num ambiente igual este, gente para poder fazer. Eu vou fazer. O que você precisa? É isso que eu vou fazer. Pessoal do som. Irmão, a gente recebe às vezes crítica: o som da transmissão não está bom. Eu não consegui cantar porque eu não vi a letra. O som estava tão alto hoje, o som estava baixo. Eu não entendi nada. Aí eu sentei lá e não entendi nada. Sempre você ouve comentário. Mas esses irmãos chegam antes e saem por último para poder fazer alguma coisa, para deixar esse ambiente melhor. Então,
esse segundo ponto, para que as coisas movimentem, esse segundo lado do leito, às vezes é ocupado por uma pessoa assim, que precisa fazer, que vê, e ela não só vê e só ora, mas ela fala, eu vou fazer, e ela se disponibiliza, e ela vai e faz. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, você é da oração ou você é do vamos fazer? Qual desses dois você é? O terceiro tipo de pessoa, ou seja, você já tem dois, dando suporte. Imagina, irmão, você com 4 lados de um leito, um segura aqui e outro aqui, mas não tem os dois lá segurando. Dá para caminhar? Não dá, você vai empurrar e o paralítico vai cair. Então vamos incluir mais 2 aqui. O terceiro tipo de pessoa é o tipo da pessoa que disponibiliza os seus bens, seus recursos, suas finanças. Porque às vezes a gente tem projeto para fazer, ou de vida para poder fazer andar, que precisa de recurso. E você fala assim, puxa vida, mas tudo envolve dinheiro? Tá bom. Vamos imaginar a sua vida sem trabalho e sem recurso. A sua casa. Dá para viver sem dinheiro, gente? Sim ou não? Não dá. Para fazer andar pessoas, vidas, igreja, propósito, nós precisamos do recurso que Ele nos dá. Mas preste atenção, Ele nos dá para um propósito. Não é para um enriquecimento próprio, não é para o seu ego, não é para nós ficarmos todo final de semana na praia, para a Europa, para o Nordeste, para onde você quiser, não é para isso, é para um propósito. Você até pode e deve ir a esses lugares. Mas a terceira pessoa desse leito, ela disponibiliza seus recursos. Ela fala assim, olha, eu não sei o que vocês estão fazendo aí, mas se é para ajudar aquela pessoa, conta comigo. Eu não sei o que vocês estão fazendo aí, mas eu vi aquelas 8 pessoas lá no Nordeste batizando, conta comigo. Eu não sei o que é esse projeto, mas eu conheço fulano. Fulano é paralítico há muitos anos. E ele precisa voltar a andar, eu quero participar com o meu recurso. Eu não tenho muito tempo, mas eu tenho recurso. Sabe, irmãos, nesses dias, nós estamos vivendo a cada vez mais, a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Não de todos, mas o de muitos. E nós estamos sendo convidados pelas trevas para nos fecharmos na nossa casa e pegarmos o nosso orçamento e ficarmos com ele, a nossa compra, o nosso dinheiro na conta, o nosso filho na escola. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi um testemunho essa semana de alguém que o filho tem 4 amigos. Olha que coincidência, 4 amigos. E o filho disse para o pai, eles passaram de ano, né, mudaram o período, e o filho disse para o pai, eu estou indo para tal escola, mas os meus amigos não podem ir para essa escola, porque os pais não têm recurso. Eu abro mão da minha mesada, dos meus presentes do ano, eu abro mão de tudo que é financeiro durante o ano da nossa família. Eu não recebo nada do Senhor, mas eu quero te pedir uma coisa. Paga a escola dos meus 4 amigos, porque se eles ficarem ou irem para tal escola, eles vão se perder, pai. É um adolescente que entendeu o propósito do reino. Eu tenho 2 filhos que não são perfeitos,
mas estão criando um coração com relação às finanças. Eu não vou dizer qual dos dois. Um deles, aliás, todos eles recebem no aniversário dinheiro, e eles guardam. E às vezes você pergunta para um e fala assim, mas você tinha duzentão, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E um dia desses, cadê o dinheiro? A gente já sabe a resposta, porque eles fazem o que vê os pais fazendo. Mas acima de tudo, Deus tem acesso ao coração deles. Cadê o dinheiro? Eu dei de oferta. Na igreja? Não, pai, por um casal. Falei, mas esse casal não precisa de dinheiro. Pensei comigo, não falei, mas eu pensei. E pronto. E um dia, que assim, a gente é pai, a gente ouve, mas a gente vai certificar, né? Procurei o casal. Tudo bem, Pai do Senhor, aleluia. Tudo bem, sem jeito. Aconteceu assim, assim, assim. E o casal disse, aconteceu. E eles começaram a chorar, por isso que eu me emociono, porque eles disseram, nós precisávamos arrumar o nosso carro, e nós não tínhamos recurso nenhum. E com a oferta que eles receberam, eles foram ao mecânico, o mecânico disse, ficou tal valor. E eles disseram, nós só temos esse valor, que foi o valor da oferta que eles receberam. E o mecânico disse que, tudo bem, eu faço por esse valor. Talvez você diga assim, poxa, mas é seu filho. Não, poderia ser o seu testemunho. Se o microfone estivesse com você aqui na frente, você poderia estar contando o seu testemunho. E não é sobre o testemunho ou quem quer que seja, é sobre o coração. Essa terceira pessoa que tem compromisso em fazer o paralítico andar, ela precisa nesses dias disponibilizar o recurso. Você precisa liberar a sua casa, você não pode ter um ciúminho, porque o telhado vai ser descoberto, vão mexer na estrutura da sua casa. Porque você tem, a casa está cheirosa, está limpa, e você vai receber aquele monte de crente que come, que depois sai e nem agradece a você. Você não pode ter mais esse orgulho com relação ao teu sofá. O teu sofá é clarinho, não pode sentar. A criança não pode chegar na minha casa e botar o pé lá, ou ficar... Nós passamos, irmão, dessa fase. Essa fase de imaturidade para nós como igreja, ela não cabe mais. Já não é mais sobre a nossa casa, mas o que Ele está construindo dentro de nós. Então essa terceira pessoa, ela disponibiliza o recurso e ela fala, eu estou dentro, conta comigo. E a quarta e última pessoa que eu queria colocar nesse contexto é o líder, é o pastor, é o presbítero, é alguém que tem essa vocação, esse chamado, e atendeu e obedeceu esse chamado. Porque não adianta você ter chamado e não obedecer. Se você é pai, você sabe do que eu estou falando. A maior alegria de um pai e de uma mãe é você, mas é prazeroso você como pai dizer ao seu filho, filho, faça isso. Filho, pegue aquilo. Filho, vá até aquele lugar. E ele imediatamente vai e faz. É um sonho, né, pais? Deus é o nosso Pai. E você acha que Ele é diferente de você? Então não adianta só ter um chamado. Deus está me chamando, mas não obedecer esse chamado. Talvez nessa manhã você seja o paralítico.
paralisado, travado, e Deus chamando e você não obedece. Até quando? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, até quando? Será que nessa manhã você não vai estar liberado? Sim. Será que nessa manhã Deus não está te chamando de novo? Sim. Para nós caminharmos para o fim. Eu não sei se eu contei já esse testemunho. Quando em 1993, 4, eu recebi o chamado do Senhor, mas eu era meninão. E eu ficava com esses questionamentos que você tem, e eu não sabia, Deus é o Senhor, não é, enfim. E eu andava com os irmãos do Reteté, sabe os irmãos do Reteté, os irmãos do Glória, os irmãos da Vigília, a gente andava muito, mas eu não queria me empolgar com isso. A gente ia muita vigília, oração, monte, enfim. E um dia eu tive uma semana com Deus. Eu estava já encaminhado para ir para o seminário, e eu disse, Deus, eu não posso ir pela emoção, eu vou deixar a minha família, os meus pais já haviam se separado, eu vou deixar a minha mãe precisa do meu trabalho, do meu recurso, eu vou deixar a minha mãe, meu irmão estava desempregado, eu vou deixar o meu irmão, eu vou sair do meio deles e vou para o seminário, o Senhor precisa mostrar que o Senhor está comigo. E eu fui para um culto, sentei lá quase no final, e fiquei lá quietinho, ouvi a palavra, tudo, e aí o pastor, que era lá do Rio de Janeiro, trouxe uma palavra sobre o quê? Sobre chamado. Coincidência. E ele ministrou, eu já estava com o olho cozido de tanto chorar, né? E ele fez um apelo, e chamou as pessoas à frente. E eu disse, eu não vou, pastor Marcelo, porque é empolgação, eu não vou. Na verdade, eu já tinha ouvido alguns irmãos testemunhares que quando, sabe, se você falar umas coisas assim com Deus, Deus fala de novo. E eu falei, eu não vou. Se o Senhor quiser, o Senhor vai chamar de novo, eu não vou. Eu sabia que eu tinha que ir, mas eu não vou nesse apelo. E aí ele foi e fez o segundo apelo. Olha, Deus está aqui me falando que tem mais gente. E eu quase levantei. Eu falei, mas eu não vou. Se o Senhor quiser, vai ter que ter uma terceira vez. Gente, a gente chama de altar, né? O altar estava entupido de gente. Gente que estava dizendo sim ao chamado de Deus. Cheio de paralíticos, gente travada no ministério. Não cabia mais ninguém. E eu disse, eu não vou. Vai ter que chamar de novo. O coração já pegando fogo já. O olho já assim, não tinha mais lágrimas, assim, já descabelado, tudo. Eu falei, Senhor, eu não vou, eu preciso que o Senhor faça algo diferente nessa noite. E aí o pastor disse assim, olha, eu não faço isso, mas tem gente teimosa aqui. E eu vou chamar pela terceira vez. Falei, tá bom, Senhor, agora eu vou. Mas eu era menino, gente. Você não é mais menino, você não precisa mais disso, você é filho amado. Essa igreja é uma igreja que vive Marcos 10:45, que ama servir. E essa pessoa, essa quarta pessoa, que ajuda a carregar o leito, destravar o paralítico, ela precisa de você. Esse projeto dessas pessoas para descer esse paralítico, essa igreja precisa de você como líder, um líder curado, um líder sarado. Sabe, eu até ia falar, mas nós não temos mais tempo. Quando o pastor Marcelo hoje falou, por exemplo, sobre o escriba e o fariseu, eles estavam aqui nesse contexto. Jesus olha a fé do paralítico, e aí os escribas e os fariseus, lá em Lucas 5,17, diz que eles foram até essa mesma cena. Imagina você, irmão, vendo o paralítico descendo, Jesus pregando,
Eu olhava para Jesus, eu olhava para o paralítico, eu não ia saber o que fazer, mas tinha um grupo ali que estava criticando o que esse cara pensa que ele é, para dizer os seus pecados são perdoados. Tinha esse tipo de gente ali, e a Bíblia diz que eram os escribas e os fariseus. É um grupo até bom, começou com um propósito bom, tinha um objetivo, mas no decorrer da vida, eles perderam o seu objetivo. Hoje, quando nós falamos, você é um fariseu, o que nós estamos querendo dizer? Você traz divisão, você é uma pessoa falsa. Modificou o propósito. Então, talvez, nessa movimentação, você encontre na sua vida o escriba e o fariseu, no nosso significado de hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é esse chamado que Deus tem para você. Não é para ficar criticando, não é para ficar falando mal. Irmão, nós passamos dessa fase, diga para a pessoa que está ao seu lado, nós já vamos orar. Irmão, nós passamos dessa fase já de criticar, de falar mal. Nós já passamos dessa fase. Ah, mas eu fui criticado. Ah, falaram mal de mim. Ah, eu ouvi falar mal isso, falaram mal daquele. Irmão, nós já passamos dessa fase. Morto não reclama, irmão. Morto não murmura. Nós já estamos quase morrendo em Jesus. Nós entregamos a nossa vida. Nós já rasgamos os nossos direitos. Tudo que nós tínhamos de direito, nós já rasgamos tudo. Nós já passamos dessa fase. Nós escolhemos morrer para que Ele viva, para que Ele cresça. Então, vai ter, sim, infelizmente, o que Jesus fala sobre esse tipo de pessoa é o joio. E olha, não tenta tirar, porque eu vou tirar. É o que Jesus diz. E não tente ficar separando. Esse é joio, esse é trigo, esse é joio, esse é trigo. Não tente fazer isso, porque Jesus sabe quem é. Pastor Cláudio Duarte diz 3 coisas que quando nós chegarmos no céu. Ele fala assim, nós vamos ter 3 surpresas. A primeira surpresa é, eu cheguei, eu estou aqui. Eu acreditava que eu ia estar aqui, mas realmente eu cheguei. A segunda surpresa é, você aqui? Ah, não, você aqui? Não é possível. Você aqui? Não, Deus errou. E a terceira é, cadê fulano? Então, irmão, vigie, porque nós podemos estar falando de você mesmo, do seu coração. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu estou olhando, consultando o meu iPad aqui, para ver se tem mais alguma coisa. Tem várias coisas, mas eu não sei porque que eu anoto essas coisas, gente. Meu Deus do céu. O que Deus está falando para nós essa manhã, hein? Será que o Senhor está reforçando o nosso propósito como igreja? Nós estamos unidos? Será que Deus está mostrando para você que essa pessoa que você já sabe quem é, você precisa fazer alguma coisa por ela? Será que o paralítico dessa manhã é você? Está com o ministério travado, a vida travada, em algumas coisas, algumas áreas as coisas não caminham, não vão. Obedece, irmão, é melhor obedecer. Feche seus olhos, comece a orar. Sabe, as nossas decepções, elas não podem ser maiores do que o poder de Deus. As coisas que nos travam, que nos paralisam. Irmão, você ouve cada testemunho de gente que se converteu, gente que foi abusada, gente que
era traficante, gente que era ladrão, gente que fazia um monte de coisa. O seu testemunho, quem era você antes da cruz? E hoje nós somos convidados a olhar, porque tem gente do nosso lado, gente que não está caminhando para o céu, gente que não está indo para o céu, paralisada e precisa de você. Precisa de você para segurar um desses quatro lados desse leito. É você. E eu não tenho tempo para fazer 3 apelos nessa manhã. Então você vai ter que obedecer no primeiro. Talvez você seja o paralítico nessa manhã. E você está precisando de ajuda. E olha que ministração para destravar a sua vida, que tem muito, viu? Mas se um paralítico espiritual nessa manhã for destravado, voltar a andar, o propósito já se cumpriu. Amém? Eu não posso orar com a segunda turma sem orar pela primeira. A primeira é que um dia eu era um paralítico espiritual. Eu comecei a frequentar a igreja em 92, mas eu não era convertido. O que é ser convertido, pastor? Eu ouvia o evangelho, eu participava dos cultos, mas eu não havia dito a Jesus: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor a partir de hoje. Eu frequentava os cultos, mas eu não havia dito isso. Eu fiz isso em 93. Perdão, eu comecei a frequentar a igreja em 91 e fiz isso em 93. Eu já disse isso aqui outras vezes. 2 anos, irmãos, dentro da igreja, mas eu não tomava uma decisão. Por quê? Porque ninguém havia dito que eu precisava fazer isso. E eu nessa manhã estou dizendo a você, você precisa declarar a sua fé publicamente. E dizer: Jesus, eu te aceito. Jesus, eu te recebo. E eu nesses dias, irmãos, tenho orado e sentido de Deus, que não é só sobre conversão, mas para você voltar. Talvez você diz assim: mas eu nunca deixei de ser filho. É uma verdade. Uma vez filho, sempre filho. Mas nessa manhã você precisa ter uma atitude de voltar para a igreja. Você precisa, como o filho pródigo, filho mais pródigo, voltar, porque o pai está de braços abertos. Há alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: Jesus, a minha vida não está boa, eu não estou em paz, eu estou travado, a minha família não está bem, mas eu quero nessa manhã entregar a minha vida ao Senhor, porque eu quero que tudo isso mude, a começar em mim. Ou alguém que nessa manhã queira dizer assim: Senhor, eu estava afastado da igreja por muitos anos, eu vivi uma vida desregrada, machucado, ferido, mas nessa manhã eu quero voltar a congregar, neste lugar ou em outro lugar, mas você precisa voltar para a casa do Pai. Alguém nessa manhã que queira entregar a sua vida a Jesus ou voltar para a igreja, que quer erguer a sua mão e dizer: Jesus, sou eu essa pessoa. Alguém que vai deixar a vergonha de lado e vai erguer a sua mão e falar: Senhor, sou eu essa pessoa? Tem alguém no nosso meio? Erga a sua mão assim para eu orar por você. Tem alguém? Tem alguém que você conhece, que está do seu lado, que você quer perguntar para ela? É com você? Ninguém? Alguém no nosso meio? Não. Então vamos nós. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Sabe, irmãos, para nós que já somos do Senhor, porque ninguém ergueu a mão,
às vezes, para destravar a vida, nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. Enquanto você não perdoar, vai ficar travado. Enquanto você não obedecer, vai ficar travado. Você pode até beber uma aguinha, molhar a sua boca, mas não é a abundância que Deus tem. E eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas eu sei que nessa manhã tem gente aqui que precisa perdoar. Talvez o paralítico, nessa manhã, está paralítico porque precisa perdoar. Ah, mas eu caminhei 1 milha e foi difícil. A Bíblia, que Jesus diz, caminha mais uma. Eu já caminhei 1 milha, eu já fiz uma parte. Jesus está dizendo assim, vai mais uma. Eu já tentei ajudar, não deu certo. Tenta de novo. Mas não desista. Não desista. Amém? Vamos orar? Senhor, essa manhã, tira de nós esse orgulho com a nossa casa. Essas coisas, Senhor, que nós temos às vezes com as nossas coisas que o Senhor nos deu. Tira de nós, Senhor, essas ideias erradas, essas preocupações exageradas. Sim, Senhor, são exageradas, que nós temos. Se nós, nessa manhã, temos algo assim na nossa vida, Senhor, tira isso de nós, porque a casa em que o Senhor estava ministrando, Senhor, mexeram no telhado, Pai, para que uma pessoa fosse curada, fosse salva. E o Senhor não repreendeu, pelo contrário, o Senhor olhou e viu a fé daqueles homens. Então tira de nós esse zelo exagerado que os escribas e fariseus tinham. Tira de nós essa religiosidade, Senhor, essa coisa de criticarmos e só criticarmos e criticarmos, Senhor. Tira de nós nessa manhã. Nós confessamos isso, Pai, como igreja, que nós precisamos que o Senhor mude isso em nós, para que isso não seja maior do que o Teu propósito, maior do que o que o Senhor tem para nós, maior do que vidas, do que pessoas, maior do que fazer o paralítico andar novamente. Senhor, as nossas coisas, casas, bens, profissões, Senhor, nada disso pode ser maior do que o Teu propósito, Senhor. E nós confessamos isso nessa manhã. Ajuda-nos, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, como igreja, e pedimos que o Senhor nos ajude, e que o Senhor tire de nós esse senso exagerado, esse senso crítico exagerado, Senhor. Não é sabedoria, Senhor. Não é o mover do Teu Espírito que está nos alertando, não, Senhor, é algo nosso. Tira isso de nós, para que nós, nossa família, nossos negócios, a igreja, para que tudo possa caminhar e andar, nada fique preso, Senhor. Levanta nessa manhã homens e mulheres comprometidos, para que nós estejamos unidos, Senhor Deus, para resgatar vidas. Que nós, Senhor, possamos entender nessa manhã que já não é mais sobre nós, não é mais sobre o que nós queremos, não é sobre os nossos sonhos. Nós entregamos isso ao Senhor nessa manhã, e queremos estar unidos, Pai, para resgatar vidas, cada um, Senhor, segurando no canto do leito, na corda, onde precisar segurar, cada um estando posicionado, aonde precisa estar posicionado, mas nós queremos avançar, e nós queremos, Senhor Deus, ver o paralítico andar, nós queremos ver a vida financeira dessas pessoas serem destravadas, nós queremos ver, Senhor Deus, esses casamentos, essas profissões, esses estudos, Senhor, esses ministérios, nós queremos ver tudo andando, tudo caminhando e glorificando o Teu nome, Senhor.
Se o Senhor precisa, Senhor, restaurar este lado da oração, esse lado, Senhor Deus, da ousadia, esse lado, Senhor Deus, das ideias, Senhor, sabe, aquelas ideias que nós tínhamos e hoje nós não temos mais, Senhor, aquela empolgação santa, aquela disponibilidade, Senhor Deus, que nós tínhamos e hoje nós não temos mais. Nós como igreja, nós confessamos isso, Pai, que hoje o que nos empolga, Senhor, é o churrasco, é o futebol. O que nos empolga hoje, Senhor Deus, é o passeio ao shopping, à praia. Senhor, tudo isso é bom, mas se o Senhor não for, não nos faça isso, Senhor. Não permita a nossa ida. Compromete o nosso coração, Espírito Santo, nessa manhã, com o que o Senhor está comprometido. O Senhor não veio para ser servido, mas o Senhor veio para servir e dar a sua vida para resgatar a muitos. E nós nessa manhã queremos estar unidos como igreja, com esse compromisso. Nós erguemos, Senhor, as nossas mãos nessa manhã, e erguemos as nossas mãos e colocamos o nosso coração no Teu altar, e nos comprometemos, Senhor, com o que o Senhor se compromete nessa manhã, em resgatar vidas, em resgatar famílias, finanças que estão sendo destruídas de geração em geração. Senhor, empresas, esta cidade, nós nos comprometemos mais uma vez, nós confirmamos o nosso compromisso como igreja, Senhor, de estar envolvido o nosso coração, os nossos bens, nosso intelecto, Senhor, até a roupa do nosso corpo, Senhor, com aquilo que o Senhor está comprometido. Em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor nos leve em paz para a nossa casa como igreja, mas que o Senhor queime no nosso coração, Senhor, neste domingo, que até a nossa oração do almoço seja uma oração diferente, que o nosso coração queime, Senhor, queime pelo Teu propósito, que até a nossa oração pela refeição que tem sido igual todas as vezes, ela receba novidade. E para essa família que já nem ora mais pelo alimento, Senhor, que o Senhor queime, Senhor Deus, o desejo e a vontade, Senhor, de que a partir de hoje, essa família volte a orar nas refeições. Que a nossa vida de oração, nossa vida financeira, a nossa vida de líder, Senhor, seja renovada nessa manhã. Que o Teu propósito de ganhar vidas, restaurar vidas, resgatar vidas, permaneça em nós. E que essa igreja experimente cada dia mais um mover sobrenatural de unidade, unidos para um propósito. O propósito do Senhor para nós é resgatarmos vidas. E nós queremos, Pai, nós oferecemos os nossos ombros, as nossas mãos, cada lado desse leito nós pegamos e nós nos comprometemos para que esse paralítico volte a andar, essa cidade volte a andar, essa família volte a andar, Senhor. Nós nos comprometemos para que Moçambique volte a andar, para que o Nordeste volte a andar. Nós nos comprometemos, Senhor. Está aqui os nossos ombros, as nossas mãos, as nossas finanças, o nosso carro, a nossa família. Nós entregamos e nós nos comprometemos com tudo isso, Senhor. E nós queremos ir juntos para que nenhum fique, Senhor, para que não seja deixado, para que todos possam estar unidos, juntos, e nós avançarmos, Senhor, e nós, Senhor Deus, resgatarmos muitas vidas para o Senhor, Pai. Nos leva em paz nessa manhã, nos leva em paz, abençoados e queimando, Pai, em nome de Jesus. Igreja, eu te abençoo com essa palavra nessa manhã, com a presença do Senhor. Que este fogo queime no seu coração, que você já é abençoado, mas que nessa manhã você saia daqui convicto de que você está abençoado para um propósito, e esse propósito é avançar, caminhar, ganhar vidas, ser curado, não ficar estático, avançar, se movimentar. É isso, porque o nosso Jesus, Ele veio para quebrar
para despedaçar, para desfazer tudo que nos prende, e que a cada dia seja assim na nossa vida. Eu te abençoo com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.